O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto há dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lamas sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram:
é maior de idade. Interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, eu não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse, e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a palavra de Deus toca em algo muito profundo: a nossa cegueira espiritual. No Evangelho, encontramos um homem que nasceu cego. Ele nunca tinha visto a luz do sol, o rosto da própria mãe, nunca tinha visto a beleza da criação. Para ele, o mundo sempre foi escuridão. E aquele homem representa muitos de nós, representa eu e representa você que me escuta. Quantas pessoas têm olhos, mas não enxergam Deus? Têm vida, mas não enxergam propósitos em suas vidas. Têm fé, mas vivem como se Deus não existisse. Agora veja, a segunda leitura
segunda leitura diz algo muito forte. Diz: outrora éreis trevas, mas agora sois a luz do Senhor. Percebam, São Paulo não diz que estávamos na escuridão. Ele diz algo ainda mais profundo: éramos trevas, éramos total escuridão. Porque o pecado não apenas nos cerca, ele nos cega por dentro. Tem pessoas que já não conseguem mais enxergar, não conseguem mais enxergar o valor da oração, não conseguem enxergar mais a necessidade da conversão, nem a ausência da confissão, não conseguem enxergar a beleza de viver com Deus. A alma vai se acostumando com a escuridão. Então aparece Jesus. Sim, aparece Jesus lá no Evangelho, que diz que Ele é a fonte da vida. Vejam, Jesus cospe no chão. Ele faz lama e passa nos olhos do cego. Isso parece estranho, não é verdade? Mas existe uma profundidade enorme aí. Lá no início da Bíblia, no livro de Gênesis, no livro do Gênesis, Deus cria o homem do barro, da terra, do pó. Quando Jesus usa o barro nos olhos daquele homem, Ele está dizendo para aquele homem, está dizendo para você também, para mim: eu estou recriando você, eu estou recriando você. Jesus não está apenas curando, Ele está refazendo a criação daquele homem, do estado daquele homem. E hoje Ele quer fazer isso com muitos corações. Ele quer fazer isso com você e quer fazer comigo também. Talvez alguém está escutando esta minha pregação com o coração totalmente longe de Deus. Talvez alguém esteja escutando esta pregação e não está acreditando nas minhas palavras. Mas veja algo forte. Hoje, essa pessoa, você, está cego pela mágoa, está cego pelo pecado, cego pela vida desordenada, cego pela indiferença com Deus. Mas Jesus ainda passa no meio do povo, minha gente. Jesus passa no meio do povo e continua abrindo os olhos de muitos cegos. Veja que na primeira leitura, no livro de Samuel, também traz uma verdade poderosa. Quando Samuel vai escolher o novo rei, ele olha para a aparência dos filhos de Jessé. Mas Deus diz: o homem vê a aparência, Samuel, mas o Senhor olha o coração, o coração. Tem pessoas que parecem muito bem na vida organizada, aparência religiosa fantástica, mas Deus está vendo o coração, o coração. Ele está vendo a luta que ninguém sabe. Deus está vendo o pecado escondido. Sabe aquele pecado? Deus está vendo a dor que você carrega. Ele está vendo a fé que esfriou dentro do teu coração, dentro de ti. E mesmo vendo tudo isso, Deus não desiste de você. Nunca vai desistir. No Evangelho acontece algo impressionante, veja. Enquanto o cego começa a enxergar, os fariseus, que enxergavam fisicamente, ficam cada vez mais cegos espiritualmente. É a pior cegueira.
Isso é um alerta para mim e para você, é um alerta para nós, porque o maior perigo não é ser cego, o maior perigo é achar que enxerga. Veja, achar que enxerga. Quem acha que já está bem com Deus, não muda, minha gente. Quem acha que está muito bem com Deus, não muda, nunca vai mudar. Quem acha que não precisa de conversão, não se arrepende. Quem acha que não precisa de misericórdia, não procura o perdão de Deus. Não se confessa, não vai ao sacerdote, não conversa, não faz direção espiritual com o diácono. Por isso Jesus termina dizendo algo forte, e muito forte. Eu vim a este mundo para que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Hoje Jesus está fazendo uma pergunta silenciosa ao meu coração, ao teu coração, meu filho, minha filha. Você quer enxergar de verdade? Você quer enxergar de verdade? Fala aí no canal, nos comentários. Diga teu sim ou diga teu não, apenas isso, sim ou não. Você quer enxergar de verdade? Porque enxergar dói. Enxergar significa reconhecer. Enxergar significa reconhecer que eu preciso mudar, que eu preciso voltar para Deus, eu preciso me reconciliar, eu preciso me confessar. E nada melhor que nesse tempo propício, momento forte da Quaresma. Mas quando os olhos da alma se abrem, a vida muda, e muda completamente. O homem que era cego termina o evangelho fazendo algo maravilhoso. Ele se prostra diante de Jesus e diz: eu creio, Senhor, eu creio. A verdadeira visão termina sempre assim, na fé, na rendição e na adoração. Talvez hoje seja o dia em que Deus quer abrir os olhos de você, quer abrir os meus olhos, da tua família, dos teus parentes, teus amigos, de quem estiver escutando este evangelho. Talvez hoje seja o dia de sair da escuridão, meu filho. Talvez hoje seja o dia de voltar para Deus de verdade, minha filha. Porque quem se deixa iluminar por Cristo nunca mais vive na mesma escuridão. E que hoje possamos rezar no fundo da alma aquilo que diz o Salmo, o livro dos Salmos, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Convido você nesse momento a orar comigo. Senhor Jesus, nós nos colocamos agora diante de Ti, humildade e sinceridade de coração. Tu conheces, Senhor, as cegueiras da nossa alma. Sabes quantas vezes caminhamos na escuridão do pecado, da indiferença, do orgulho e da falta de fé. Assim como abriste os olhos do cego no Evangelho, nós te pedimos nesta hora, abre também os nossos olhos, Senhor. Abre nossos olhos para enxergar nossos erros. Abre nossos olhos para reconhecer a Tua presença em nossa vida. Abre nossos olhos para voltarmos de todo o coração para Ti. Senhor, cura aquilo que está
ferido por dentro de nós. Ilumina aquilo que está em trevas. Levanta aquilo que está caído, Senhor. Que a tua luz entre no mais profundo do nosso coração para que nunca mais caminhemos na escuridão. Mas vivamos, Senhor, como filhos da luz, como nos ensina a carta aos Efésios. Dá-nos, Senhor, a graça da verdadeira conversão. Que tenhamos coragem de mudar a vida, coragem de abandonar o pecado e coragem de buscar a tua misericórdia. E que hoje, Senhor, após termos escutado o Evangelho e agora rezarmos juntos, possamos dizer com fé, como aquele homem curado: eu creio, Senhor. Conduze-nos, bom pastor, pelos caminhos da vida, como rezamos no livro dos Salmos. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Fica conosco, Senhor. Ilumina a nossa vida, ilumina a nossa família e o nosso caminho. Amém. Inclina a cabeça neste momento, meu filho, minha filha, para receber a bênção. O Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.